que caiu a internet, houve um probleminha aqui. Vamos lá, vamos continuar. Estamos aqui novamente. Vamos continuar sobre o plano individualizado. Continuando essa live, vamos dar continuidade. As pessoas que estavam adentrem novamente e vamos lá. Então, por que a gente precisa entender dessa particularidade de entender a situação e a sistemática desse plano individualizado, tá? Desculpe aí, acabou caindo a internet. Vamos lá, vamos dar continuidade, gente. As perguntinhas também, quem estava aí, vamos lá. Se tá gostando, deixa um joinha, um comentário. Franciele, você comentou sobre a sua filha, eu não consegui ler porque acabou a outra, caiu a outra lá. Se você puder colocar, tá? Vou te respondendo. Se você puder colocar aí nos comentários. Mas eu vou dar continuidade do que eu estava falando anteriormente. O porquê desse plano individualizado. Esse plano individualizado, ele funciona com uma preparação em conjunto com o terapeuta. Você vai até a escola, você vai conduzir, você vai convidar o professor a planejar com você. Você não vai dar um plano pronto para ele. Você vai entender a realidade do seu professor e colocar com que isso seja um apoio para ele, para que ele possa conseguir desenvolver aquela criança naquela particularidade que aquela criança necessita. Tá? Então, basicamente, você tem que entender o porquê da situação e o porquê realmente a gente precisa desenvolver. Aqui, ó, tem uma perguntinha que acabou de fazer. O Arthur é uma criança que eu já conheço, né? A Marciana já é também a mãe do Arthur. Eu cuidei dele no ano passado, quando eu estava sendo gestora. Eu conheço a história do Arthur, né? O Arthur é muito agitado, quando ele fica nervoso, ele quer só bater nele mesmo. Realmente, Márcia, posso falar Márcia, né? Mas assim, o que acontece? Quando ele está agitado, ele já tem o diagnóstico de autismo. O que acontece? O cérebro, ele tá em momento de crise. Ele tem um momento de crise, né? Ele entra num colapso e ele não entende o que ele está fazendo, porque às vezes essa agitação pode ser ou muito barulho, ou ele pode estar tendo uma crise sensorial de ambiente e a gente não entende o que está acontecendo, tá? Então, por que a necessidade disso? Você precisa entender como ele funciona melhor. Só que para a gente entender o que o Arthur tem, Márcia, a gente precisa avaliar, entender qual é a sistemática, trabalhar com os professores, colocar com que ele possa se desenvolver dentro das suas particularidades, tá? Então, assim, faz necessário entender as particularidades dele. Estamos falando sobre o Arthur, que a Márcia perguntou, tá? Mas o principal é entender o laudo, mas fazer uma avaliação para mim poder dar, no meu caso, como profissional, para mim poder dar ajuda, tanto na escola, quanto na família, e quanto também nas terapias. Primeiro, eu preciso avaliar e entender aonde moram os prejuízos dessa criança, ou desse adolescente, desse jovem, desse adulto que chegue até mim, para depois eu poder intervir de forma eficaz, para que ele tenha resultado, tá bom? Então, continuando, vamos lá, quem mais tem perguntinha? Vamos sim, pode deixar, vamos marcar sim, vamos conversar sobre o Arthur. Mas só o ano que vem, porque essa semana já não tenho mais horário, tá? Vamos conversando, me chama lá no WhatsApp, que você já tem o meu contato e a gente vai se falando. Mas o que vai acontecer, gente? A Franciele colocou aqui, ó, a professora de minha filha me passou um relatório falando que minha filha esquece até de fazer o próprio nome. Minha filha da segunda série e ainda não consegue aprender. Então, assim, realmente, a gente precisa avaliar, Fran. Realmente a gente tem que agendar uma avaliação para entender
o que a Helen tem, tá? Então, assim, precisa sentar, conversar, pegar esse relatório da professora para que eu possa avaliar, entender e aí sim a gente conversar sobre ela para poder compreender onde mora esse prejuízo e de que forma a gente vai trabalhar e desenvolver essa dificuldade ou esse transtorno. A gente vai avaliar o que pode ser. Às vezes não é um transtorno, às vezes é uma dificuldade momentânea de aprendizagem ou um transtorno, tá? Então, assim, a gente precisa avaliar para poder entender, tá bom? Ah, dia 27 ele tem consulta com o neuro, que bom, que bom. Fico feliz, viu, que ele já vai consultar, viu, Márcia? Tá? E quem estiver participando aqui, ó, faz perguntinhas, tá? Tá muito boa a nossa conversa. Pena que caiu, né, o anterior, mas tudo bem, vamos lá, vamos conversando. Então, eu estava falando também o porquê, né, que veio a pergunta se o autista pode trabalhar. E até que período o autista ou um TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno pode estudar, tá? Eu vou explicar para vocês porque, assim, realmente é muito importante entender que mesmo que o autista não alfabetize, que mesmo que o autista tenha dificuldades, vocês acreditam que o trabalho é uma forma de terapia para todos os transtornos? Sim, ele é uma terapia. Faz necessário que todas as pessoas portadoras de transtorno trabalhem. Por quê? Porque é um contato social, a interação social acontece nesse momento. Não se deve esconder um jovem, um adolescente, um adulto dentro de casa porque ele tem uma dificuldade ou porque ele é portador de algum transtorno ou de alguma qualquer outra dificuldade motora, física. Não se deve esconder nenhum PCD dentro de casa, independente da sua dificuldade. Todo trabalho, ele é terapêutico. O estudo também é terapêutico. Por quê? Porque ele está também convivendo com as outras pessoas, ele está aprendendo o comportamento das outras pessoas, está observando o que se fala, os comportamentos, as atitudes, ele está aprendendo a conviver em sociedade. Então é necessário que se faça valer os seus direitos de trabalhar, de estudar, de cursar o médio, terminar o fundamental, o 9º ano, de fazer todas as etapas educacional, independente do seu conhecimento. Independente se vai chegar lá no médio, ele não está alfabetizado, vai chegar lá na faculdade, tem dificuldades, tem toda uma rede de apoio para isso. Nós temos muitas pessoas para apoiar as pessoas que têm algum transtorno, alguma dificuldade, motora, física, mental, todas as áreas de deficiência, tá? Então, assim, não esconda o seu filho ou a sua filha dentro de casa. Deixa ela trabalhar, deixa ela estudar, deixa ela conviver com as pessoas, deixa ela ir, entendeu? Deixa ela voar, porque realmente faz necessário que essa criança, esse adolescente, esse jovem esteja inserido no mercado de trabalho. Mas ele vai ser chacota. Muitas pessoas me perguntam isso. Não, eu não vou deixar meu filho estudar o 5º ao 6º ano, ou o médio, ou fazer uma faculdade, porque ele não está alfabetizado, ou ele não consegue... o autista não tem filtro, né? Às vezes vai falar coisas incoerentes em momentos que não se deve. E isso é tudo um treinamento. Quando a criança ou o adolescente ele tá num ambiente que as pessoas têm que se comportar, existem regras, existem coisas, ele está aprendendo. Então ele aprende a ter filtro. Ele aprende como que se comporta. Ele aprende a socializar.
Ele se desenvolve de todas as formas, tá? Então isso é uma forma de terapia. Ensinar o seu filho a fazer tudo que se diz ser normal, dentro da sua particularidade, dentro do seu conhecimento, dentro da sua necessidade. Inclua no trabalho, deixe o seu filho voar ou sua filha voar para onde ela queira. Não esconda elas dentro de casa, dentro da caixinha, porque ainda existe pessoas que escondem os seus diagnósticos, existe pessoas que têm vergonha dos seus filhos, existem pais e mães que não aceitam o diagnóstico e omitem esse diagnóstico e a criança ou adolescente vai se escondendo, vai se excluindo sem nem saber que foi diagnosticado. Então é muito importante que faça valer os seus direitos, tá? Chegou assim pra mim, até eu já falei, né, colocar o meu filho no mercado de trabalho. Às vezes, assim, chegam muitas mães e me perguntam assim, eu fico receosa. Obrigada, Vanessa. Muito importante essa fala, sim. Porque, assim, realmente a gente esconde. Eu tenho, assim, na escola, vou citar um exemplo. Na escola, eu recebi 2 crianças que a mãe fez toda a escola, não vou citar nomes, mas vou falar. A mãe pediu para que a escola não falasse o que realmente o seu filho tinha. Ele não sabe que ele é autista, mas ele faz aula de AEE. Ele não sabe que ele é autista. Ela não aceitou a agente de educação. Por quê? Porque tem vergonha do filho ou a filha ser chacota. Isso não é ser chacota. Isso é aceitar e compreender e utilizar os benefícios que você tem para ajudar o seu filho e sua filha. O agente de educação não é uma muleta para o seu filho ficar codependente de alguém que vai fazer por ele, não. O agente de educação, ele está ali para auxiliar o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. O professor está ali também para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem. Independe se ele vai seguir normalmente a aprendizagem ou não. Tem que prestar atenção no desenvolvimento, nas habilidades que o seu filho tem e no potencial onde ele pode se desenvolver. Porque assim, o que eu percebo muito, eu tenho um paciente que ele ama a tecnologia. Ama. Só que ele detesta ir para a escola. Por quê? Porque ele tem TOD. Ele é TEA, ele tem TOD e ele detesta ir para a escola. E como que a gente pode utilizar a habilidade que ele tem com a tecnologia para ele aprender que a escola também faz parte da vida dele? Introduzindo a tecnologia a seu favor e não contra. Introduzindo que isso pode ser um benefício para ele do que a escola não ser interessante, do que a escola não ser atrativa, do que a escola ser monótona. Muitos dos nossos pacientes, elas não querem mais ir para a escola por isso, por tédio, por não se sentir incluída, por não se sentir pertencente, por não ter atividades adaptativas. Eu sei que é difícil para o professor adaptar atividades para um aluno ou para outro, mas tem agente de educação que está ali para te apoiar, para te auxiliar nesse momento de desenvolver essas atividades. Se você tiver uma agente e ela for a sua parceira, amar o seu aluno e você conseguir esse convívio, essa conexão entre a gente, entre o aluno e o professor, tudo acontece, gente. A melhora acontece, o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente é outro, tá? Então, assim, realmente faz necessário esse convívio. Muitas pessoas me perguntam, no 6º ao 9º ano, principalmente quando nós temos adolescentes, estamos na fase da adolescência. Fabiana, mas o meu filho não quer a agente de educação. Ele tem vergonha da agente de educação, ele não quer que ela acompanhe, que ele acompanhe. Ela faz por ele. E assim, tem muitos conflitos e muitas inversões de situações que as pessoas não entendem o porquê da necessidade
ou do segundo professor ou da agente de educação. No estado é segundo professor e no município é agente de educação. Essas são nomenclaturas para as mesmas necessidades. Porém, no adolescente é mais difícil por quê? Porque ele está numa transição hormonal, né? Que você precisa entender isso mais a fundo. Então, não é somente fazer terapias para se desenvolver dentro da área da aprendizagem, mas também precisa também cuidar do físico. Ver se o seu adolescente não está com uma baixa vitamina, ver se o seu adolescente também não está com o sono regular, ver qual é a alimentação que ele está tendo, né? Observar os comportamentos, porque aí o que vai? Reflete ali na escola. Ele não vai aceitar, por quê? Porque é vergonha, porque às vezes a turma não consegue incluir esse adolescente, o agente ou o segundo professor não conseguiu uma conexão com esse adolescente, e tudo isso é necessário. Por quê? Porque precisa haver uma conexão entre aluno e agente ou segundo professor e uma conexão com o professor. E quando é no fundamental, são professores diferentes que entram dentro da sala. Então, por isso que precisa de uma conscientização melhor e maior. Entender que cada autista, ou cada TDAH, ou cada transtorno do neurodesenvolvimento tem a sua particularidade única. Ninguém é igual a ninguém. O meu autismo não é igual ao autismo do seu filho ou ao autismo da sua filha. O meu TDAH não é igual ao TDAH da sua filha ou do seu filho. Então, independe de eu fazer um PI, um planejamento individualizado para mim, e eu vou fazer para todos os autistas. Eu não posso utilizar isso. Eu tenho um aluno TDAH. Eu vou lá na internet, pego uma receita de bolo. Esse aqui vai dar certo para ele. Não vai dar certo. Você pode tentar. Pode dar certo com outra criança, mas com aquela não vai dar certo. E os adolescentes, eles correm muito esses riscos, porque eles precisam se sentir incluído, se sentir amparado, se sentir motivado a estar presente no regular, para que eles tenham entusiasmo de prosseguir, para que eles tenham entusiasmo de seguir realmente, né, para uma faculdade, para um após, eles têm todo, eles podem ser o que eles quiserem, independe do que eles queiram, independe da forma que eles estão aprendendo, tá? Cada um pode ser o que quiser, e cada um tem o seu foco, a sua forma de aprender. Então vamos respeitar e nos conscientizar, porque não se pode cobrar de cada aluno o aprendizado igual. Nós temos uma sala de alunos com 30 alunos, cada um aprende de uma forma, independente se ele é neurotípico ou ele é atípico, né? Então a gente precisa dar esse embasamento e entender um pouquinho mais dessa circunstância. Outra pergunta que sempre chega até mim: por que o meu filho é chamado de preguiçoso, esquecido, não gosta de copiar, tem dificuldade com banho, tem dificuldades com aceitar regras, tem dificuldade de compreender o seu entorno? O que quer dizer isso? Muitas pessoas me chegam aqui e me perguntam, mas ele tem isso, ele tem aquilo outro. Gente, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse bate-papo para poder entender realmente o porquê de tudo isso. Não adianta eu simplesmente abrir uma live ou um episódio aqui, como eu já abro todas as segundas-feiras às 19h30, e falar sobre os temas. Cada paciente é único. Cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto é único. Então, eu não consigo falar no geral. Eu consigo falar das particularidades. Eu não consigo falar num contexto geral para todos, tá? Então, eu convido vocês, como eu já venho falando para vocês
Deixem nos comentários dúvidas. Se vocês estão gostando deste, comentem também, tá? Os episódios. Se vocês têm alguma dúvida ainda, podem me chamar no direct. E também tem no YouTube, tá? Neuro Fabiana Coelho, lá no YouTube. É só pesquisar, para quem não tem o link, tá? Para que vocês possam se inscrever e assistir os episódios. Tem muitos episódios lá. Estão todos salvos. Estão maravilhosos, com muita informação, com muita produtividade para vocês. Vocês vão se deliciar de tantas informações que tem lá, tá? E qualquer dúvida, me chame no direct. Vamos conversar particularmente, porque eu não consigo responder todas as perguntas, né? Porque é muitas perguntas para mim poder estar conversando com vocês e respondendo individual, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse 6º episódio. E que venham mais perguntas para que eu possa também estar respondendo vocês nos stories, ou em lives, ou qualquer outro momento, tá bom? E um forte abraço para vocês e até a segunda-feira que vem, no próximo episódio. Tchau!